E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Estou aqui hoje para falar sobre um dos métodos de estudo, que eu tenho como hábito, digamos assim, que é flashcards, um estudo ativo e que funciona bastante. E por isso que eu estou aqui nesse vídeo para mostrar como usar flashcards, como estudar com flashcards, Vou te mostrar um passo a passo completo, macete, dicas, enfim. Mas antes de começar o vídeo, como eu sempre digo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 12 e às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo. Let's bora! Bom, meu povo, então vamos lá. Como você sabe, e como eu já falei aqui no início do vídeo, na intro, o flashcards é um estudo ativo, é uma ótima forma de estudo, porque você estimula a si mesmo a puxar a informação daqui de dentro para fora. E é diferente do estudo passivo, O estudo passivo, eu gravei até um vídeo, não sei se o vídeo já saiu ou ainda vai sair aqui no canal, sobre isso, falando dessa diferença de estudo ativo para estudo passivo. Porque o estudo passivo, ele está muito mais voltado a essa ideia de videoaula, de livro, quando você absorve aquela informação, Está na parte mais teórica, eu diria assim. E eu não estou falando que é irrelevante, que não é importante, não, mas tem que ter um equilíbrio. E foi exatamente isso que eu falei no outro vídeo. Tem que ter um equilíbrio. Mas por mais que tem que existir esse equilíbrio, o estudo ativo é muito mais importante, eu acho. Por que isso? Porque o estudo passivo, como eu disse, está muito mais voltado a essa ideia de videoaula, de você assistir uma videoaula, de você ler um livro, Então, de você absorver a informação, de você absorver aquele conhecimento. É importante? Em partes. Porque você precisa também ter noção, ter conhecimento da teoria. Mas você não pode ficar preso na teoria. Você precisa ir para a parte prática, que é o estudo ativo em si, Você estimular, você tentar lembrar do que você estudou, você revisar. E o flashcards, ele está dentro desse tópico aqui, do estudo ativo. E por isso que é tão importante. O flashcards, ele serve para qualquer coisa que você queira estudar e que você queira aprender de uma forma mais prática, mais estratégica, mais simples, sem tanta agonia, Por exemplo, estudar inglês, estudar uma outra língua, ou então o Enem, sei lá, um vestibular, enfim. Qualquer prova, até na escola mesmo, serve para você lembrar mesmo do que você estudou. E isso é muito bom, porque você consegue estimular, você consegue desenvolver esse raciocínio a respeito daquele determinado assunto. Então, como é que funciona? Vamos entender um pouco como funciona esse estudo ativo. No estudo ativo, como eu já disse, é essa questão de você estimular, de você estar ali sempre relembrando o que você está estudando, E além do flashcards, a gente também tem resolução de questões, quando você resolve e você entende como determinado assunto é cobrado na prática. Mapa mental, quando você tem um mapa, quando você tem um papel aqui bem grande, pode ser até folha de ofício, tanto faz. E aí você consegue colocar o tema, o tópico mais importante daquele assunto, e aí você vai ligando, vai passando várias setas e vai colocando as informações mais importantes daquele assunto que você estudou. Mas claro, não você lendo ali e copiando, mas é para você tentar estimular, você tentar lembrar daquela informação por completo daquele assunto. Porque é isso que funciona, E é isso que faz com que você estimule e com que você lembre daquele assunto. E dentre essas questões, de resolução de questões, de mapa mental, de você explicar, por exemplo, para você mesmo aquele assunto, gravar áudio, de você simular uma apresentação e você falar como se você fosse professor, e falar daquele assunto, tudo isso estimula você mesmo a entender aquele assunto, a você revisar o assunto. E falando agora em especial, e é o foco aqui do vídeo, de flashcards, o flashcards ele está exatamente nesse grupo. Ele é um estudo ativo, porque você consegue revisar, e você consegue estudar, você consegue aprender de uma forma muito mais tranquila, sem tanta agonia, E de uma forma prática também e simples. Por quê? Porque o flashcards nada mais é que um papelzinho pequeno, Pode ser folha de ofício que você corta, e deixa aqui pequenininho. Pode ser aqueles cartões também, é o ideal. Eu acho que até é melhor também, porque você pode fazer como se fosse um joguinho mesmo, e aí você vai relembrando. E, vários grupinhos assim, pequenos de papéis, e aí você vai conseguindo ter ali, separado em caixas para poder estudar depois. E aí é basicamente isso. Você tem esses papéis pequenos, e aí você recorta. Eu recomendo que assim que você recortar e você dividir, você separar ali tudo, deixar tudo organizado. Você separa também, além de você deixar organizado, você separa por área. Então, por exemplo, está estudando para o Enem, separa. Coloca de preferência em 4 caixas, sei lá, da forma que você achar melhor e que você tiver como você preferir. Deixa numa caixa só os papéis de natureza, na outra só de humanas, na outra só de linguagens e na outra só de redação, ou então, sei lá, enfim, o que você preferir, de matemática, enfim. E aí, quando você faz isso, você consegue dividir e ter noção de como,
além de você deixar organizado, porque está separado por área, você consegue estudar semanalmente de forma separada. Então, por exemplo, semana 1, só vou revisar aqui o que está nessa caixa de natureza. Semana 2, o que está na caixa de matemática. Semana 3, o que está na caixa de humanas. Semana 4, o que está na caixa de linguagens. É isso. Você vai separando assim, porque isso funciona também durante esse processo de preparação e durante essa rotina, né? Você consegue traçar uma meta, definir estratégia a partir disso, quando você deixa bem organizado. Isso fica muito melhor. E aí quando você colocar no papelzinho, né, quando você recortar o papel, como é que você vai fazer o flashcards? Primeiro, é assim, você vai estudar teoria. Como eu falei, o estudo passivo tá nisso, né? Nessa ideia de você estudar teoria. Você estuda teoria? Pronto, beleza. Agora você vai pegar o papel que você fez, que você recortou e vai colocar. Pegar uma caneta e vai anotar na parte da frente. Ó, estudei hoje matemática, geometria plana. Aí você coloca aqui, você desenha uma das figuras. Por exemplo, quadrado. Aí atrás você coloca o resultado, né? A resposta no caso. Área do quadrado. Entendeu? Perímetro. É basicamente isso. Você coloca a resposta. Aí depois de uma semana, você chega e coloca lá. Você pega a caixinha que você pegou, né, que você tem de matemática. Você olha o papel e fala, bom, quadrado. Qual é a área do quadrado? Você tenta lembrar. É como se fosse um jogo. Entendeu? É basicamente isso. Você pega e tenta lembrar. Aí você puxa, tenta extrair daqui, ó. Porque é isso que faz com que você lembre do assunto. Vai virar automático. Que quando você estiver estudando, quando você estiver resolvendo as questões de matemática, você já vai lembrar disso por causa do flashcards, entendeu? Isso ajuda muito, vocês vão perceber na prática. No início pode ser um pouco difícil, se você não lembrar da resposta, tudo bem também. Olha a resposta e depois você guarda, e antes de dormir, olha de novo, né, quando você estiver estudando, olha de novo ali o flashcards, porque isso ajuda muito, né? Isso ajuda você relembrar e revisar mesmo o assunto, né? O interessante é porque você vai colocando mais papéis no decorrer ali dessa rotina enquanto você está estudando, né? Então sempre quando eu estava ali no estudo passivo, quando eu estava estudando, estava vendo videoaula, eu sempre já ia anotando aqui no flashcards as respostas. Então, por exemplo, estou assistindo uma videoaula de História do Brasil, aí falou no momento lá sobre Era Vargas, e aí eu gostei de tal tópico, eu achei interessante, aí eu coloco Era Vargas, aí eu coloco a pergunta, tal, e aí eu coloco a resposta atrás. Aí pronto, coloco na minha caixinha de humanas. Estudei no outro dia química, tal negócio de eletronegatividade e eletropositividade, tal, o que é tal? Respondi atrás, entendeu? E aí eu coloco na caixinha de natureza. Eu ia fazendo isso. E aí na semana eu sempre pegava, de preferência antes de dormir, como eu estava falando. Você pode pegar a qualquer hora do dia, mas eu gosto de pegar antes de dormir. E era o que eu fazia. Eu pegava antes de dormir 5 papéis, por exemplo, de natureza, ou então 5 de humanas, ou então 5 de linguagens e 5 de matemática. Eu pegava pouco papel mesmo no início, depois eu fui aumentando mais um pouco, né? E aí eu pegava, fazia lia as perguntas e tentava puxar a resposta daqui, entendeu? Eu fazia isso. Se eu não lembrasse, tudo bem, deixava no canto. As que eu tivesse acertado, deixava no outro canto. E aí antes de dormir, eu relembrava, depois eu pegava de novo os papéis que eu tinha acertado. Eu já sabia, deixava ok ali num canto. E as outras que eu não tinha acertado, eu olhava de novo antes de dormir, repetia de novo para fixar, né, melhor o assunto. Então é isso, o flashcards ajuda muito nesse sentido, porque você consegue estimular, você consegue desenvolver esse raciocínio, né, a poder entender o assunto, a poder mesmo revisar e a lembrar do que você estudou. É uma ótima forma de estudo, é um estudo ativo que funciona bastante. Você pode treinar, pode testar, né? Veja aí, aplique na prática, que você vai perceber que é muito bom e é muito útil. E até mesmo para você ter isso como material de apoio, né? Um suporte, para você estar ali lembrando que estudou. E às vezes quando você está fazendo uma questão, né? Quando você está fazendo simulado e você não lembra de determinado assunto, você pega ali o flashcards, né? Tem algo para te auxiliar, para te ajudar mesmo. Você pega e relembra do que você está ali estudando e você consegue responder e encontrar a alternativa correta, né, de determinada questão. Então é isso, o flashcards ajuda bastante, está no estudo ativo e, como vocês perceberam, é basicamente um equilíbrio mesmo, né, do estudo ativo com o estudo passivo. Então enquanto você estiver ali no estudo passivo, você já vai fazendo flashcards, você já vai anotando, fazendo as perguntas para você mesmo responder depois, como se fosse um jogo, porque essa é a ideia do flashcards. E é muito legal porque você também estuda sem sofrer tanto, né? É como se fosse um jogo mesmo, como eu estava dizendo. Então é muito bom nesse sentido também. E aí fica a critério de vocês escolher se vai usar ou não esse método de estudo, né, esse estudo ativo, no dia a dia de vocês, na rotina de vocês. Em caso de dúvidas, fala aqui comigo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, meu povo. Aproveita também, deixa aí nos comentários alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal nesse ano de 2023. Então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.